que os mestres do júri dão um conselho. Não faça pergunta que você não saiba a resposta. Porque é um perigo. Em um júri, se perguntar para uma testemunha, em um caso, por exemplo, o senhor viu se ele estava com a arma na mão? E de repente ele diz, estava. A tese da defesa caiu por terra. A testemunha que era de defesa vira testemunha de acusação. Pois é. Por isso é o seguinte, a testemunha, se ele estava irritado, estou dizendo sobre a hipótese, é porque as respostas não foram aquelas esperadas. E este é o perigo. Porque ali não se tem tempo de corrigir nada. Vamos lembrar que até o pedreiro Gabriel dos Santos Neto, que era considerada lá atrás uma testemunha essencial, imprescindível, depois o advogado disse que não havia testemunhas imprescindíveis, mas que lá atrás era considerado, não havia sido localizado, havia inclusive uma hipótese de que o adiamento ia ser solicitado pela defesa porque o pedreiro não havia aparecido, até mesmo ele foi dispensado, até mesmo ele não foi ouvido. E daí a gente passa para uma outra questão. Lhe surpreenderia muito se Alexandre Nardoni e Ana Jatobá mudassem de versão agora no interrogatório dos réus? O interrogatório de Alexandre já terminou, isso não aconteceu, podemos afirmar. Ele manteve-se, embora tenha havido algumas contradições na interpretação de quem assistiu. Nós não ouvimos ainda o promotor para saber se, na opinião dele, houve contradição, mas Alexandre não mudou de versão. Ana Jatobá, vamos ver, vai começar depois daqui a pouquinho. Lhe surpreenderia muito se ela agora viesse e contasse um fato novo do gênero, sim, fui eu, não esperava que fosse matar, minha tentativa era de parar com que a menina chorasse. Por exemplo, daí muda de crime, inclusive, né? Não é mais doloso, vem para culposo. O que pode acontecer? Ou foi ele, quer dizer, não me surpreenderia. Não? Não. Seria uma surpresa para todos. Mas o que a todos que estão de fora, a aparência é que o júri teve o mesmo rumo. E as provas técnicas são muito contundentes, etc. A mudança de algo no júri poderia facilitar muito a defesa. Uhum. Ou seja, a revelação de fatos e da dinâmica que ocorreu dentro do apartamento poderia mudar o rumo do júri e mudar as penas. Lembrando o seguinte, o homicídio culposo a pena é de 1 a 3 anos. É muito inferior. O homicídio comum de 6 a 20 anos. Sendo que nesse caso, como ela é menor, a pena se agrava de 1/3, então se chega de 8 a 27 anos. E o qualificado de 12 a 30 anos. Nós estamos num terreno muito complicado que é o da especulação, mas para a pessoa conseguir entender em casa. O senhor disse que não se surpreenderia se isso acontecesse. Seria uma estratégia de defesa se notassem que estão perdendo os jurados, que estão perdendo o julgamento, tentar diminuir ao menos a pena com uma meia confissão? Tem detalhes muito importantes nesse júri. O fato seguinte, está identificado pelas perícias apontadas pelo Ministério Público que o fato ocorreu dentro do apartamento, ou pelo menos dentro do prédio. Ou seja, ela foi projetada para o lado de fora do prédio, ela estava, diz, praticamente morta, ou seja, ela estava viva, mas sem condições de vida. O fato, essa frase quer dizer, se ela fosse socorrida, ela não teria condições de vida, ou seja, ela estava praticamente morta. Então, o fato que mais aterroriza a todos, sensibiliza, qual é? É o fato de ela ter sido projetada do prédio. Isso é o mais horrível para todos. Mas se ele tivesse projetado algo que para ele já não era mais a filha viva, a atenção viria para dentro do apartamento. Então, o mais horrível não seria o homicídio, quer dizer, o projetar para fora, o que a população toda entende como mais terrível, não seria o homicídio. E para dentro do apartamento, poderia ter ocorrido um acidente. Até a esganadura. Imagine uma briga entre o casal. Ou seja, se ele dissesse que ela já estava morta quando foi projetada para fora do apartamento, o crime, inclusive, é outro. O crime seria de dentro do apartamento. E dentro do apartamento poderia ter ocorrido um homicídio culposo. Se ocorresse um homicídio culposo dentro do apartamento, a pena seria de 1 a 3 anos. Eu imagino que para você, acompanhando essa especulação, possa até ser indigesto, né? Mas é com tudo isso que trabalham os advogados de defesa. É com tudo isso que trabalha o cenário que tenta defender alguém que se diz inocente
E é com tudo isso que trabalha também o Ministério Público, que tenta comprovar essas questões. Doutor, eu vou pedir para o senhor concluir logo depois de um rápido intervalo. Pode ser? Pode ser. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a sua participação e respondendo as perguntas dos telespectadores que não param de chegar. Fique conosco, voltamos já. Quarto dia de julgamento do casal Nardoni, caminhamos para o final deste que é o julgamento mais aguardado dos últimos tempos no Brasil. Há uma grande expectativa para que, com o interrogatório de Ana Carolina Jatobá, a madrasta de Isabela, que já começou, inclusive, esse interrogatório, terminemos hoje, no quarto dia, o interrogatório dos réus. E amanhã começa a fase final, o debate entre Ministério Público e defesa, que pode durar até 9 horas, se houver consenso entre as partes, pode passar disso. E depois os jurados, os 7, 4 mulheres, 3 homens, vão para uma sala secreta, hoje chamada de sala especial, respondem a quesitos e definem se o casal deve ser inocentado ou condenado. Inclusive, os réus, os jurados podem decidir se um vai ser culpado e o outro vai ser condenado e vice-versa. Pode ser uma decisão diferente para cada um deles, o que parece muito pouco provável para esse caso. E é o juiz quem dosa a pena a partir da decisão dos jurados. É o juiz quem vai dizer qual é o tamanho da pena, quantos anos, quais são os agravantes e atenuantes nesse caso. Doutor Fernando Augusto Fernandes, advogado criminalista, gentilmente nos empresta seus conhecimentos falando a respeito do caso. A pergunta de Alexandre Gomes. Quanto a essa afronta que Alexandre fez hoje em cima do promotor Sembranelli, nós citamos aqui os dois discutindo, o promotor dizendo que não havia lágrimas nos olhos do Alexandre e o Alexandre afrontando o promotor, dizendo: o senhor não disse que conhece toda a minha vida, devia saber que eu uso óculos, etc. Isso deve afetar o julgamento, na sua opinião? Não, foi uma provocação feita pelo promotor a ele e ele respondeu. Mais uma pergunta do Alexandre Gomes, que é aqui de São Paulo. Os réus podem interferir a qualquer momento nos interrogatórios? Os réus podem interferir através de seus advogados em qualquer ato do processo. Só falam diretamente nos seus próprios interrogatórios. Aline Fernandes Amanajás pergunta: é possível que um dos acusados possa assumir a autoria do crime e um dos réus ser inocentado e um dos acusados ser inocentado, ou seja, até mesmo receber uma pena leve? É aquilo que eu acabei de responder, o senhor concorda, né? É possível. Quer dizer, um pode ser inocentado, o outro pode ser condenado. Sim, e também pode haver condenações em tipos diferentes. Um culposo de 1 a 3 anos, o outro no qualificado de 12 a 30, tudo é possível. Há muita chance, inclusive, de, se ambos forem condenados, Alexandre pegar pena superior à de Ana Jatobá. É verdade? Por quê? Grau de parentesco? Ele, na verdade, eu estava dizendo o seguinte: ele é o agente garantidor da menina. É o pai. Ele é o pai. Ele deveria garantir a segurança dela. Isso é um agravante. Isso é um agravante que não está escrito no código, porque o código se refere à profissão, etc. Mas é interpretado assim pelo juiz. Mas, doutrinariamente, é sim uma forma qualificada. Gesiel César Fagundo é empresário de Bauru, interior de São Paulo. Obrigado, Gesiel, pela sua pergunta. O advogado de defesa teria a informação de que o réu é realmente culpado do assassinato da filha, caso ele realmente tenha sido culpado, ou ele acredita realmente na inocência? Difícil responder essa, né? O fato é o seguinte: isso é uma curiosidade de todos. Quer dizer, será que o advogado defende o réu mesmo sabendo que ele é culpado? Primeiro, o advogado deve defender a todos que o procurem, é uma obrigação ética. Cabe ao advogado isso, está inscrito no Código de Ética de Advogado. Mas nem sempre o cliente, o réu, o acusado, diz a verdade ao advogado. Ao próprio advogado. É muito comum a mentira a seu próprio advogado. E é comum a outra parte também? É comum o advogado defender o réu sabendo que ele mente? Faz parte da profissão do advogado criminalista. No Código de Ética é inscrito que o advogado pode recusar causas cíveis que considere imoral, mas não pode recusar causas criminais. Não pode recusar? Não Ou pode. seja, se eu procuro o senhor dizendo que eu cometi um assassinato, mas que eu não quero alegar culpa, quero alegar inocência, o senhor não pode me recusar como cliente? Não pode. O Código de Ética da Advocacia impede que o advogado criminal Aqui entre nós esse código é cumprido, doutor? É cumprido. Eu, inclusive, fui conselheiro da Ordem dos Advogados e as pessoas são punidas caso não respeitem. Mas quem é que vai denunciar? O réu?